Oi, bom dia. Como estamos? Como estamos vivendo o dia a dia? Como estamos vivendo essa semana, essa quarentena, no terceiro mês? Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Clícia. Alterei o meu nome aqui no perfil, coloquei Jardim de Mulheres para ganhar força esse programa, esse projeto, com todas as ações que estão incluídas nele. Eu sou a Clícia, psicóloga, consteladora, terapeuta Reiki, terapeuta Theta Healing, de aromas. O curso de aromaterapia no cotidiano tá rolando, vai ser finalizado. Vai ter uma live com dúvidas aqui e outras turmas. Eu tenho colocado muita força na aromaterapia porque tem sido um suporte especial para enfrentar tudo, né? Fortalecendo o organismo, cuidando do ambiente, aumentando a imunidade e cuidando do psicológico também, né? Que precisa cada vez mais de reforço. Aqui no perfil você vai conhecer um pouco mais do Jardim de Mulheres, uma série de ações terapêuticas voltadas para mulheres, uma série de conteúdos também, né, que dentro da minha possibilidade, que não é muita, que tem sido escassa, mas eu tenho me esforçado para manter, para oferecer apoio, né, porque estamos todos precisando e tudo que a gente puder compartilhar é muito bem-vindo. E hoje estamos aqui na roda de inspiração. Tem acontecido com muito carinho, com muito sucesso, com conexão com mulheres maravilhosas, histórias maravilhosas, e hoje não vai ser diferente. Vai ser uma mulher maravilhosa que eu tenho a graça de ter na minha vida como amiga pessoal, a Monique Olive, fotógrafa, doula, terapeuta, tem-se mãe do Davi, mãe do Raul, que está na barriga. E ela quer, né, para trazer aqui a vida dela como inspiração, trazer a vida dela como mais uma vida cheia de desafios, de conquistas, para que a gente possa olhar para nossa vida com mais inteireza, com mais leveza, com mais compaixão, né? Para olhar para a maternidade, para o feminino de forma curativa. Acho que é essa a palavra. E ela já entrou e eu já vou te chamar, meu bem. Vem cá. Já chamei. Já tá aqui aparecendo. Eu, Ei, meu bem, você tá boa? tudo bem? Seja Tô bem-vinda à aqui. roda de inspiração. Seja Muito bem-vinda obrigada pelo a essa convite. egrégora de Aquela. inspiradoras, olhar para a própria vida com amor, com carinho e inspirar, se inspirar nesse momento e inspirar outras mulheres com ela. Com certeza, com Né? certeza. E é uma roda Primeira, livre, é uma. Oi? eu ia falar que primeiramente, obrigado pelo convite e que você é uma das mulheres que me inspiram também. Então, assim, estou muito honrada com esse convite. Obrigada, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu acho que vida é para isso, né? Para lançar mais vida, para ir ampliando a nossa condição, nosso recurso, a nossa existência. Estamos aqui nesse planeta escola para aprender. É, Então vamos com aprender, vamos fazer a certeza. lição, vamos seguir, vamos ir para próximos estágios evolutivos, né? Aham, com certeza. E a roda é uma roda livre, uma roda para saber da sua história, das mulheres da sua vida, dos seus desafios, das suas conquistas, dos sonhos que já se realizaram, dos sonhos que foram esquecidos, dos sonhos que estão aí na lista para serem sonhados. Tá? A gente Mulheres pode enquanto chorar fator da também? seleção. Pode chorar. Eu vou botar aqui só a imagem do. Depois vou trazer o ícone da psicologia, né? Aquele lencinho. Já andou todo mundo chororô Só aí, no mas lencinho assim.
Mas acho que a gente tem sorrido muito mais, sabe? Só Com de se certeza. conectar já é uma alegria enorme nesse período tão escasso de conexão, né? De construção de outras conexões. Ai, com E aí? certeza. Me conta tudo. Então, eu fiquei pensando mil coisas, né? Assim, eu perguntei para a Clice, Clice, nós vamos falar sobre o quê, né? Ela falou assim, não, é uma roda livre, você já está pronta. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu sou uma pessoa que gosta de planejar as coisas, de ter as coisas sob controle e tal. E aí eu vi que esse tema é um tema muito importante para a maternidade, assim, né? Assim, de a gente estar pronta para perder o controle. Eu assisti a live da Eloá, né, que é uma mulher Tá aqui, inspiração Eloy, tá também. aqui, passou por É, aqui. Eloá. Eu vi que Débora, Carol, sejam bem-vindas aí. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão de se a gente está realmente pronta para perder o controle das coisas, sabe? Independente da maternidade ou não. Porque fora da maternidade, a questão da gente ter a ilusão de que a gente tem o controle das coisas é muito mais real, né? A ilusão é mais real. E aí, na hora que a gente se torna mãe, que a gente engravida e tal, que a gente começa a ver que as coisas quase nunca saem como a gente planeja, que a gente realmente cai a ficha de que a gente não tem o controle de nada, né, na vida. Que a gente pode tentar e fazer a nossa parte e ir reajustando a rota, que é o que eu tenho tentado fazer sempre, né? Assim, a gente planeja uma coisa, deu certo, ótimo, não deu, paciência, né? Porque senão a gente fica brigando e se frustrando sempre com uma coisa, né? E aí eu pensei nesse assunto do controle, assim, né? Assim, essa semana eu tive uma aula de fotografia com uma fotógrafa bem famosa, assim, e que eu vi que ela é tão simples quanto eu, assim, sabe? E aí a primeira mensagem que ela falou assim, se apresentem e pensem num sonho de infância. Eu tô assim, gente, sonho de infância? Não parei para pensar isso, assim, há anos eu não penso nisso, né? E eu não sabia o que responder. E aí, na hora que chegou a minha vez, eu falei assim, eu não sei muito bem o que eu queria ser quando eu era criança, mas uma das coisas que me veio à cabeça, eu acho que eu queria ser meio bruxa, assim, de querer mexer com planta e tal. E Aham. aí enveredei um pouco para a área da biologia, que eu acho que tem tudo a ver com planta, com natureza e tal, e foi uma formação sensacional. Eu adoro ser bióloga, né? E ter essa conexão que eu tenho com a natureza, até porque eu vim de uma família que, na parte do meu pai toda, pessoal que mora na roça, né? Assim, a minha infância eu passei grande parte na fazenda, então isso me traz lembranças muito boas, né? Assim, de uma infância muito feliz. E aí eu fiquei pensando hoje assim, eu tive aula com essa fotógrafa, e aí eu voltei a pensar nesse sonho, e aí eu linkei alguma coisa aqui, eu falei assim, que uma das coisas que eu mais amo nesse mundo, assim, é ter liberdade. Eu sou sagitariana, então eu gosto de coisas aventureiras e coisas novas, e inventar coisas, eu invento mil coisas ao mesmo tempo, eu tenho mil ideias ao mesmo tempo, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, né? E essa é a principal maneira, o principal caminho, né? O caminho mais curto para a frustração, né? Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, enfim. Então, estou criando maneiras de conseguir compilar um pouco todas essas ideias, vou botando tudo num caderninho, a hora que eu sinto que é a vontade de fazer alguma coisa, e aí a coisa acaba fluindo, né? Porque agora eu não tenho medo mais de perder as ideias, porque tá tudo anotado, as coisas que eu quero fazer e as coisas que eu ainda quero fazer, que eu ainda sonho em fazer e tal. E na hora que eu vejo uma oportunidade, eu digo, nossa, é agora, vou fazer agora. E aí eu pego aquilo e vou tentando fazer uma coisa por vez, né? E viver um dia de cada vez. E aí a pergunta que eu me fiz é possível ter liberdade na vida? E a segunda pergunta, é possível ter liberdade na maternidade? E essa é uma grande questão, assim, né? Porque a liberdade, na verdade, também é uma ilusão, né? Porque a gente acaba associando um pouco essa liberdade com a ideia de ter controle das coisas.
e a gente não tem controle de nada. Então, acho que a única liberdade que a gente pode ter é a liberdade do que sentir diante de qualquer situação. E é isso que eu tenho trabalhado em mim, assim. E aí você poder sentir o que você pode, diante das situações, é você começar a se conhecer, né? Começar a nomear sentimentos, começar a entender o que é aquilo, de onde que aquilo veio, qual gatilho que trouxe aquele sentimento, qual que é a forma que você reage àquilo. Se você realmente está disposta a abrir mão de algumas coisas para escolher reagir diferente, né? Você escolher, às vezes, abrir mão de alguma coisa para não se frustrar, porque aquela frustração é pior do que abrir mão da coisa, né? Assim, tipo. E aí você vai fazendo escolhas, né? E tá tudo E bem se você tendo escolher medo, né? errado. E a vida é feita disso, né? A gente abre mão de algumas coisas para ter outras. E eu acho que a maternidade traz isso muito forte, né? Porque você A escolhe, no maternidade meu, acelera, né? Se a gente começou falando desse planeta escola, para mim a maternidade acelera muito o processo, todo o processo de muito. consciência, todo o processo. O relacionamento também acho que é um grande acelerador, né? O relacionamento amoroso, afetivo, um grande acelerador de olhar para sua sombra, de olhar para as coisas que estão na sombra, que não estão na luz, e que esses seres, né? Seja um companheiro, uma companheira, seja os filhos, eles te trazem de bandeja um tanto de coisa que não estava na sua pauta, não estava no seu Isso é script. verdade. E Aham. como é que você chega até aqui? Sendo essa aí que se construiu desse jeito. Qual que é o seu caminho? Por que estrada que você passou? Então, eu acho que eu fui uma pessoa Lá das que. mulheres, começa de Lá lá, das porque a gente mulheres, está lá das aqui numa, mulheres. né, não é nenhuma exclusão ao masculino, mas é uma visibilidade para a força feminina em nós, né? Eu acho que eu vim de duas linhagens completamente diferentes, assim, sabe, Cris? A família do meu pai é uma família muito tradicional, uma família de interior, é uma família que é muito católica, então tem muito enraizado alguns conceitos e tudo mais. Então, desse lado da família é um lado bem conservador, mas que ao mesmo tempo tem mulheres muito fortes, né? Assim, eu vejo a minha avó como uma mulher muito forte, uma mulher que criou vários filhos, que teve vários partos, perdeu várias crianças, né? Assim, de aborto, né? De perda gestacional. Tem uma história muito forte nisso, né? E tem muitas mulheres também na família. Então, essas mulheres são mulheres muito fortes que batalham pelos seus relacionamentos, que batalham pelos seus filhos e tudo mais. E ao mesmo tempo, do lado da minha mãe, eu tenho um lado que é menos conservador, né? Um lado da família que existem mulheres com personalidade muito forte, assim, de querer se impor, de não deixar, desde a geração antiga, né? De não querer se submeter aos homens de alguma forma, né? Como as mulheres vinham se submetendo como submissas mesmo, desde um casamento, buscando um casamento. Então, na família da minha mãe, eu tenho isso muito forte de mulheres que buscaram se profissionalizar muito, né? Buscaram muito E buscar o mundo do trabalho para se. buscaram muito o mundo do trabalho, porque a gente tinha um avô, elas tinham um pai ausente, muito ausente em casa, né? E que em alguns momentos, né, fazia até mal para a família, e elas não queriam isso para elas, nem para a mãe delas, nem para minha avó, e trouxeram essa força muito para a família. Tanto que eu fico revendo as mulheres hoje da família da minha mãe, todas têm um relacionamento bem definido, as que têm relacionamento, né, amoroso, assim, você consegue ver claramente, assim, não é uma pessoa só, né, tem a mulher e tem um homem, e elas têm a vontade delas, e só dá certo se a vontade delas for cumprida, digamos assim, né. Então, a maioria delas hoje vive sozinha, divorciada e tal. Então, assim, e mesmo assim são mulheres muito fortes, né? E tem essa visão mais voltada para o feminino, de defender a mulher, de cuidar as mulheres umas das outras, né? Então, no meu primeiro parto, por exemplo, eu tive muita presença das minhas tias, que hoje tem uma que é divorciada e outra que é solteira, que nunca se casou,
Mas eu tive a presença, ainda tenho a presença delas muito forte na minha vida, de valorizar esse lado, assim, feminino, sabe? De me apoiar na maternidade, de trazer comida para mim, de ligar, perguntar como que eu tô e tal, assim, às vezes até muito mais que a minha mãe. E aí eu vejo esses dois lados que são completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo têm mulheres muito fortes e exemplos de mulheres muito fortes, né? E a E diferença, ela é complementar, né, Monique? Às vezes a gente é, quer enquadrar muito. tudo de um jeito, no mesmo grupo, mas ela é complementar. Ela nos desorganiza e abre espaço para o novo, né? Sim. E a gente teve um episódio por volta, assim, da adolescência, final da infância, adolescência, começo da adolescência, assim, que a minha família, a minha mãe decidiu se afastar das duas famílias por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, eu nunca parei para conversar com ela sobre isso, assim. Mas a gente focou tanto na nossa vida, em mudar, porque a gente morava numa situação bem precária, né? Tinha muitas brigas na família, ela cansou das brigas da família, ela não queria mais Ela meio que esse fechou ambiente para nós. o Ela núcleo fechou familiar. e Isso. a gente ficou mais ou menos durante os 10 anos sem contato com a família, nem de um lado e nem de outro, né? Assim, não foi uma coisa unilateral, não. Foi um fechamento que ela teve, que eu julgava muito, né? Tipo, eu queria ir pra fazenda, eu queria encontrar minha avó, queria encontrar meus primos e tal. E acabou que a gente ficou fechado nesse mundo durante uns 10 anos e a gente foi crescendo um pouco afastado da família, né? Um pouco não, né? Totalmente afastado da família. E aí, depois que passaram esses anos, eu já estava na faculdade já. Eu acho que eu já tinha começado o meu relacionamento com meu atual marido. Na época era namorado e tal. E aí a gente começou a retomar esse contato com a família, e dos dois lados também, porque eu encontrei um primo meu na faculdade de biologia que era meu veterano, eu era caloura dele. E eu encontrei com ele e eu achei o máximo, né? Falei assim, nossa, que legal que você tá aqui. Tipo assim, uma pessoa conhecida na faculdade, né? E eu lá, fresquinha na faculdade, sabia de nada, conhecia ninguém e tal. Encontrei alguém conhecido, é muito bom, né? Pra você ter apoio, te contar as coisas, onde que é cada coisa e tal. Foi muito bom, gostei muito, assim. E isso parece que veio resgatando aquele fiozinho, assim, de Ariadne, que você vai puxando e vai trazendo as coisas de volta, assim, sabe? E foi me trazendo um pouco mais dessa conexão com a família de um lado, aos pouquinhos, com a família de outro, aos pouquinhos. E eu vejo que isso é muito importante, porque existem momentos que a gente realmente precisa de apoio, né? E estando num núcleo muito fechado, você está muito limitado de opção, né? E você Engraçado que acaba você buscando falando apoio. desse núcleo fechado, me vem o momento que a gente está vivendo agora. Esse núcleo está Uhum, todo fechado, os núcleos estão fechados em si mesmo, né? Com alguns escapes, com algumas brechas, mas a ordem é essa ordem de recolhimento. E dentro das diversas reflexões, movimentos de desconforto na pandemia, um desses é pensar assim, gente, que delícia a minha família nuclear, mas a nossa existência expande a família nuclear. Tem hora que eu penso assim, expande. as minhas filhas estão cansadas da minha. Tem hora que eu penso, não, eu sinto, eu percebo, estão cansadas da minha cara. E tem hora que eu tô cansada disso, dessa convivência tão estreita, sabe? Aham, Com o marido, com as filhas. É, e mais me percebo em outros momentos, lembrando de quando a gente estava mais livre, que às vezes eu também cansava do convívio social, que às vezes também precisava me recolher. Né? Às vezes tinha uma aham. semana intensa, de muitos contatos, de muita atividade, e o recolher era importante. E essa magia assim, do equilíbrio, né? Esse segredo do Uhum. equilíbrio, de nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ser uma boa mãe, ter uma família organizada, dedicada. Organizada, essa palavra não faz o menor sentido em relação à família. Não faz o menor sentido. Mas ter uma família em harmonia não quer dizer ser uma família em si mesma. Muito pelo contrário, ser É. uma pessoa em harmonia não é ser em si mesma. É esse movimento de ir e vir. Eu Uhum. expando, eu vou lá, eu volto, eu fico aqui, eu entro em contato com todas as emoções. Hoje é uma tristeza, é uma angústia, é uma alegria. Eu vou lá nelas e volto delas. Não permanece, Uhum. né? E quando você Uhum. falou antes lá do controle, é difícil não ter controle, eu me pergunto aqui,
é difícil também ter controle. Onde que a gente Aham. sustenta o controle, né? Será Uhum. que é Uhum. suave assim sustentar o controle e olhar para esses fluxos, né? De ir e vir tudo na vida, porque a pandemia está devolvendo algo muito caro, que eu acho que a gente estava mesmo muito para fora, né? Eu acho que o ser humano ele estava numa projeção imensa, então voltar para o núcleo para o aconchego é importante. E vai saber quais eram as motivações da sua mãe, né? Que mesmo É. ela sendo desconfortável para os filhos, sempre existe legitimidade nas motivações. Sempre existe legitimidade. Alguma coisa ela entendeu como sendo uma estratégia possível para eu manter para criar alguma coisa que eu estava querendo criar Uhum. aqui agora, seja convívio com a família, uma harmonia, um alinhamento, desconexão com alguns padrões antigos, né? Vou ver se eu dou um fôlego, fico longe para fazer diferente. Julgamentos, se puder, Uhum. podiam estar vindo de lá. Enfim, me lembrou essa coisa de que a gente se fechar é só o É. período mesmo de fazer a pérola e devolvê-la para o mundo. Não, e a gente fica, você falou do julgamento aí também, né? Esse momento de pandemia, assim, eu vejo que quanto mais pesado você julga alguma situação, na hora que ela acontece com você, ela vem muito mais pesada de volta, sabe? Ela vem com o E aí você peso começa, que você entregou para o que universo, você né? entregou, ela vem com peso proporcional. E aí você se mata, né? Assim, você sente o peso e aí se você começar a entender isso, você começa a rever como que sua mente funciona mesmo, né? E aí você já se pega, às vezes, quando eu faço essa análise da vida, assim, tipo, eu já me peguei julgando a minha mãe porque ela fechou esse núcleo. Mas hoje, como mãe, eu não, às vezes eu posso não concordar com o que ela decidiu na época, mas eu entendo que ela decidiu pensando no melhor para os filhos, no melhor para a família e tal, com a consciência que ela tinha na época. E isso traz uma leveza de não julgamento mesmo, de compreender que hoje a gente também, como mãe, como mulher e tal, a gente faz as nossas escolhas de acordo com a consciência que a gente tem, né? E com essa consciência, não existem escolhas certas ou erradas, entendeu? E você tirar o peso de ser certa ou estar errada te traz uma leveza muito grande, porque você vai lidar com as consequências dessas escolhas de uma forma mais madura, digamos assim, menos infantil, porque a liberdade de eu querer fazer tudo a hora que eu quiser e pela quantidade que eu quiser é um desejo muito infantil da criança, né, que não sabe É ainda uma os fantasia, né? limites. É uma fantasia, é uma ilusão Qual foi o completa. momento da vida? E isso é muito comum na queixa da mãe, no puerpério, sobretudo. Eu perdi minha Sobretudo. liberdade. O que é liberdade? Qual que foi o momento da vida que a gente teve liberdade? Exatamente. É Né? pura ilusão, sabe? Assim. E por isso que eu falo que quando eu reflito sobre a liberdade, assim, enquanto pessoa que gosta de ser livre, né? Eu sou aquela pessoa que, não, se eu me sinto enjaulada, eu surto, entendeu? Assim, então, esse período de isolamento, por mais que eu goste de ficar na minha casa, eu gosto muito de ficar em casa. Você tem essa obrigação, às vezes, de ficar e, tipo, meu Deus, e agora, né? E aí, às vezes, dá uns mini surtos, assim. Mas aí eu Mini volto com surtos, essa. ok. Com esse, Adorei os eu mini volto. surtos. Estamos cheios dos mini surtos. Mini surtos diários, assim. Você tem alguns de manhã, alguns de tarde, alguns de noite, né? Assim. Sim, pode ser vários dias, vários no dia, é isso Mas, mesmo. mas aí você volta nessa questão da liberdade, né? Assim, igual você falou, quando que a gente foi livre na vida? Acho que nunca. Mas a gente pode E talvez aí, buscar essa liberdade essa internamente, coisa, né? exato. Né? Quando que você foi livre com toda a conjuntura na sua avaliação de liberdade. Mas quantas as vezes, aprisionado em certas situações, você entrou em contato com uma liberdade? Né? É. E é Aham. uma construção pessoal, é uma construção individual, é de uma É. experiência, né? De estar no meio E ao o que eu caos, de costumo. estar no meio ao mini surto e se sentir livre para estar vivendo esse surto. Exatamente. De Isso, entender que às isso vezes é o liberdade, é a gente choro viver. isso, exatamente, assim, você poder viver a tristeza, o choro, o mini surto, o desespero, às vezes de não saber o que fazer, o desespero de se sentir sem controle e tá tudo bem, né? Assim, Na aceitar hora assim, não fica agora eu não, né? Na hora não fica não. no meio Mas do essa caos, experiência,
Eu É um tenho exercício, né? experimentado isso com muita É um força, assim. exercício. Experimentar muita coisa, muita intensidade de emoções, de consciência, e totalmente desconfortável, mas com uma consciência acoplada de que é um trecho que não tem como não ser desconfortável. É para desconfortar, é para desorganizar alguma coisa. Agora, Aham, achar que o desconforto é ruim, é um sofrimento, aham, aí é uma construção também em cima disso, sim, né? E aí aham, aumenta a sua dor por passar por isso. Mas vai atravessar e eu só preciso chegar na outra margem, porque lá vai ter terra firme de novo. Né? Então não é, ai, não vamos entrar, ai, que desconforto, isso não pode ser assim, isso é assim. Eu estou em mini surto, eu estou surtada, vou entrar em contato com isso e ver o que no meu campo de liberdade isso me edifica, me reconstrói, me reorganiza. E sim, eu vou passar pro lado sim, de lá, vou passar pro lado de é. lá. Se eu ficar brigando, eu Uhum, fico ali no meio do caminho e não passo pro lado de lá. uhum. Né? Se eu falar, E você não, mas gasta tá tanta tudo energia à lindo. toa, né? Assim, é. Volta lá na A faculdade, gente... encontrou o primo. Não, então, aí eu voltei comecei a voltar a ter essa conexão com a família, né? Assim, de voltar a ter conexão com uma tia, com outra. E isso eu acho que foi muito importante para mim, assim, sabe? Enquanto pessoa crescendo e retomando esse contato. Até hoje eu vejo que a minha mãe tem uma resistência com esses contatos dos dois lados da família. Realmente ela evita algumas situações e eu hoje consigo respeitar isso, né? Assim, sem ficar julgando, falar assim, ai mãe, não, que bobagem, tal. Tipo, eu tento entender que o sentimento que ela tem é legítimo, né? Em algum momento aquilo ali dói dentro dela. E aí eu respeito isso. Então, assim, às vezes a gente vai, quando a gente podia reunir em casa, né? Às vezes a gente voltou a ter Natal, a gente não ficou muito tempo sem ter Natal familiar, assim. E aí os natais estão sendo todos na minha casa, porque a minha mãe não vai na casa de ninguém. E aí eu falei assim, então beleza, então pode ser na minha casa. E Uhum. aí ela sempre começava a brigar, tipo assim, ai, porque sua tia vai, porque fulano vai, porque não sei o que. Eu falei assim, mãe. Aí eu ficava brigando, eu falei assim, mãe, você tá vindo por causa do Natal e tal, não sei o que, e ficava meio que enfrentando isso, né? E aí os últimos anos, nem sei quando assim que caiu essa ficha, mas já tem alguns natais que eu faço isso, e alguns natais não, alguns eventos, assim, algumas situações. Que ela começa a reclamar, eu falei assim, mãe, se você não quiser vir, tudo bem. E aí eu acho que ela deu uma assustada, assim, né? Tipo de, nossa, será que as pessoas não estão precisando de mim, talvez, né? Assim. Eu falei assim, mãe, tá tudo bem se você não quiser vir. Tá tudo certo, se você quiser a gente encontra outro dia, só a gente, e aí você vem, e a gente conversa, tá tudo bem. Só que o dia do Natal vai ser esse e as pessoas estarão na minha casa. Você vai ser muito bem-vindo, gostaria que você estivesse aqui. Mas se não tiver, tá tudo bem. E aí ela começou a vir de vontade própria. E eu parei de Algum brigar, gatilho entendeu? foi Assim. desarmado, né? E aí Tava ela ali. vem, ela conversa com as pessoas, ela ri, ela faz piada, ela brinca com as crianças, que ela ama criança, sabe, assim. Ela brinca com as crianças todas, as crianças adoram ela. E aí parece que a energia mudou, assim, sabe? E aí eu fico vendo que tudo que a gente na vida, tudo que eu na vida, a gente fica falando a gente, né? Mas tem que falar de Primeira mim, né? pessoa. Na primeira pessoa. Então, isso é um exercício também que eu tenho feito, assim, porque você começa a Uhum. assumir as coisas que você sente e entender Exato. as coisas que você sente, né? Então, assim, todas as vezes que eu brigo com alguma coisa que eu vejo que tá difícil, o trem não flui, não vai, assim. E aí eu vejo que, assim, não tá certo, eu preciso mudar a forma como eu tô vendo isso ou fazendo, né? Ou como eu tô agindo. E na hora que você começa a entender, entrar em contato com esse lado, né? Tipo assim, estou no mini surto, ok. Aí a coisa muda de figura, né? Assim, em alguma forma, você sai um pouco daquele caos reconstruída, com um pouco mais de força para enfrentar um novo surto, um novo mini surto, mas a coisa flui, sabe? E aí você começa a entender um pouquinho que os seus caminhos, né, assim, as suas escolhas, os seus sentimentos, começa a reprogramar um pouquinho a forma como você entendia a vida, né, que você aprendeu, que alguma coisa te foi ensinado de alguma forma X lá atrás, na infância, para você lidar, você não pode chorar,
você tem que esconder sua sexualidade, você tem que... Ah, porque você é mulher e você não pode fazer isso, sabe? Assim, essas coisas Sim, isso, opressoras, assim, que infinitos. acontecem com a gente. E aí você começa a entender que isso tudo é uma visão que te passaram, que não necessariamente é a sua visão, e que você pode ter a sua visão das coisas, né? E aí, tendo a sua visão, você começa a se construir e desconstruir aquilo que você aprendeu e se Sim. reconstruir, né? E aí, na É, vida, apareceram várias oportunidades que vêm me dando suporte nessa destruição, nessa reconstrução. que é uma dança de Então, morte mesmo, né? Uma dança de morte é, e de é uma vida. dança de morte e de Tem vida. luto, tem olhar para uma história que para mim era determinante e deixar que ela morra, enterrar, fazer ali que seja o velório, chorar, para que germine uma outra coisa naquele lugar. Isso é muito É. forte, né? E eu acho que Tem dor a na principal cadeia. mudança em mim, assim, de uns anos para cá, foi entender, assim, que eu, por muito tempo, cumpri uma expectativa externa de outras pessoas, seja de pai, mãe, amigos, sociedade, pessoas do trabalho e tal, e começar a ver que, às vezes, a minha vontade não era aquela mesma, e isso estava me destruindo por dentro, assim, de você acaba se isolando, você aprende muita coisa, mas você acaba não conseguindo entrar em contato com esse campo que a gente está muito em contato agora, nesse momento de pandemia, assim, de estar você com você mesma. Por isso que eu acho que muitas pessoas em casa não estão aguentando tanto essa pandemia, porque Porque às tá, vezes às tem vezes, com tanto... um desconhecido em casa, né? Você tá só com você e você tá Às vezes você com um tá com um desconhecido. desconhecido. Você não tá fazendo esse exercício, você nunca fez esse exercício de entender sua sombra, de entender que chorar pode ser libertador, por exemplo. E como que esse Né? momento foi assim, perguntou nada para ninguém, né? Porque para sempre É, uma terapia, para sempre uma terapia, eu até falo que o passo, eu reconheço o passo mais difícil da terapia é o primeiro passo, é se ligar para o terapeuta. Você sair desse lugar em si mesmo, e falar assim, não, eu vou transcender esse lugar. Esse lugar, esse passo é o maior passo. É o passo de uma decisão. Mas tem algo acontecendo nesse momento planetário que traz isso como uma decisão coletiva. É hora de fazer um salto quântico. Você fica com você e olha os recursos que você tem para ficar com você, ou você fica com você e desenvolve recursos para ficar com você. é, Ou é colapso, isso né? mesmo. E infelizmente o colapso É. existe como uma opção. Uma Uhum. opção, uma consequência. E aí onde eu me localizo tentando colocar toda a energia possível para ser na rede, né, na rede de apoio, para a gente desenvolver recurso para entrar em contato consigo mesmo. Uhum. Uhum. Não É. perguntaram para a gente se a gente quer ou não fazer terapia. Não perguntaram pra gente se a gente queria ou não ficar em casa, né? Não perguntaram nada, isso é o momento. Não perguntaram, só que eu acredito que a nossa alma tá sabendo o que está acontecendo e de algum jeito sabia desse desafio. Uhum. Ó, gente, bonitinha, minha cunhada tá aqui online, a Débora. Tá aqui, ó. O isolamento faz a gente sair da zona de conforto, se conhecer, se entender, se amar. E tem a Tamara aqui também, falou que tá com saudade de A conversar Tamara, dessas querida, conversas libertadoras. Xênia, amada também passou. Xênia tá aqui, Loiane, Lili. Falou, Tô muito feliz de vocês estarem aqui com a que bom gente que a gente hoje. tá aqui, né, junto. Que bom que a É, gente tá podendo se ver, conversar um pouco, se inspirar, olhar para outros a momentos gente, difíceis que a gente passou e reconhecer esse como mais um momento e que juntos a gente pode descobrir recursos para isso, sim. né? Não, e assim, que a gente acaba criando também uma empatia pelo que está acontecendo no mundo de uma forma geral, porque, de certa forma, a gente se vê insatisfeito, a gente se vê com dor em algumas coisas, né, em algumas sombras e tal. E a gente consegue também, às vezes, reconhecer Maíra aqui, sua tia que... linda, Ah, minha também tia tá tá aqui. aqui. Minhas Já duas tinha aqui, ó, visto. tia Du e tia Simone. Ei!
da gente também se reconhecer num lugar de privilégio também, né, Cris? Porque estamos em casa, estamos conseguindo trabalhar de casa, não tanto quanto gostaria, mas, por exemplo, meu marido está trabalhando de casa e eu agradeço muito por isso, porque a gente está conseguindo se adaptar, mas tem pessoas que não conseguem, né? E aí, às vezes, a gente também esquece de agradecer pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente pelas coisas que a gente consegue fazer, Vamos voltar por para a esses primeira momentos, pessoa. né? É. E Tá dar vendo? Isso é um força para exercício isso. diário. Eu Uhum. agradeço. Reconhecer isso mesmo. Verdade, você trouxe Reconhecer algo isso. fundamental, né? Que não é se alienar, buscar conexão, buscar empatia, buscar. Não é se alienar de toda uma história grande e que está sendo desvelada, né? Porque ontem eu estava no É. atendimento conversando isso, que não tem nenhuma novidade acontecendo, né, Mônica? Não tem nada de novo acontecendo. Nenhuma, nada de novo. É. Mas de revelações, de desvelar movimentos e da gente não tá, da gente estar menos anestesiado com isso, porque quando você está na sua rotina, muitas vezes ela traz Você anestesia, ignora as coisas, né? Você né? fica, às Quando vezes, só você, assim, né? você não olha para algumas coisas que sua rotina não permite penetrar. E agora a gente está convidado a estar em contato consigo, com o mundo, com toda a dor, com todas as potências, porque de fato tem coisas horríveis que acontecem que gritam, mas tem coisas maravilhosas que são a maior parte das coisas, que Sim. elas não gritam do mesmo jeito, porque o nosso sistema acolhe o amor com muito mais tranquilidade, né? Do que a É. dor. A dor a gente ativa Uhum. todo o nosso sistema. Mas dá visibilidade para isso tudo, reconhecer esse privilégio, fazer alguma coisa com esse privilégio, usar esse privilégio como ferramenta, e Sim. entender que somos um, que tá tudo conectado. Qual o nível de consciência que a Uhum. gente vai alcançar juntos, né? Todos juntos. É. É. Como é que foi acontecendo, seguindo aí a biologia, o relacionamento, os filhos? Conta a sua história, conta os seus desafios. Bom, acho que depois esse contato com a família veio acontecendo de forma gradual, assim, né? Mas eu realmente foquei muito na minha carreira profissional, com os exemplos que eu tinha, né? Com os apoios que eu tinha, com os incentivos que eu tinha. Isso foi muito bom porque a gente acaba também expandindo a mente, né? Com uma formação superior. Eu lutei sempre por tudo que eu conquistei até hoje, né? Assim, de trabalhar para conseguir pagar a faculdade, de trabalhar para conseguir pagar as viagens que eu queria fazer. Meu pai é contador, então aprendi um pouco de controlar o dinheiro, né? Com ele. Então, assim, de começar a fazer a gestão do meu próprio dinheiro e tal. E isso também veio muito à tona depois da maternidade, né? Porque o meu trabalho caiu muito e o meu marido sustenta a casa hoje, né? Então, é uma mudança de paradigma muito grande, assim, que, por exemplo, na família da minha mãe, talvez isso talvez não seria aceitável, né? Assim, de um homem estar 100% por conta da casa. E aí você Isso já já vem começar. gerou, isso traz sofrimento, né? Assim, quando você traz isso como um padrão, isso já ativou muito o seu sistema, né? Acredito. E ainda ativa, né? Ainda ativa em certos momentos. Porque aí você às vezes quer fazer as coisas que você acha que pode render aquilo, e aí você, tipo, você tem aquele limite ali, né? Até onde você consegue ir, até onde você não consegue ir, que acaba sendo um limite físico, emocional e tal, de tempo também. E você tem que lidar com isso, né? Que você não tem controle sobre isso e tal, e tem que começar a contar também com quem tá, né, com quem tá do meu lado ali, que tá conseguindo assumir essa parte, né? E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Tipo, honrar que isso está acontecendo, né? E agradecer e tal. Poder E essa receber, né? pandemia, poder receber, exatamente. Foi legal você falar disso, de poder receber, porque a gente aprende muito que às vezes a gente não é merecedor das coisas que a gente recebe, né? E Primeira aí, pessoa, isso vamos lá. é.
E aí acabei entendendo também que que eu posso ser merecedora das coisas que chegam para mim, né? De carinho, de amor, de comida. Eu lembro muito de uma coisa que você falou comigo no puerpério, o que foi mesmo? De que uma pessoa queria trazer, eu queria tal coisa e a pessoa não queria trazer, mas que outra pessoa queria trazer. E aí você falou assim, então aceita de uma, de outra, qual que é o problema disso? E eu tô assim, é mesmo, qual que é o problema disso? Eu posso receber dessa pessoa, eu posso receber isso, e daquela eu posso receber aquilo, e tá tudo bem, e isso vai me fazer bem, e eu posso me sentir apoiada e merecedora disso, né? Mesmo não vindo de Isso onde a gente espera, né? Se abrindo para receber de verdade. Olha só como que é é, louco isso, né? Receber é de onde muito louco vier. isso. De Receber de onde onde vier. vier. E aí, e isso é muito importante, talvez, de escutar de pessoas que você confia, como você, por exemplo, ser uma pessoa que eu confio, porque, igual a gente estava falando, no meio do caos, você às vezes não pensa uma coisa tão simples, né? Que é uma coisa tão simples isso. E aí, às vezes, você tá lá no meio do caos, aquele desespero e tal, e você, tipo, não consegue ligar um tico no teco, né, assim. E aí você vê uma pessoa maravilhosa, de luz, e que fala assim, mas por que você não pode? Né, assim, você é merecedora disso, eu sou merecedora disso. E aí você começa a enxergar as coisas com mais leveza, com mais carinho, com mais gratidão, e começa a ver que aquilo que você está recebendo está sendo enviado para você de alguma forma, né? Assim, que está sendo ferramenta para você também estar se reconstruindo naquilo, entrando em contato com aquele sentimento. E aí você vai se construindo de novo, né? Assim, com aquelas coisas que a vida te apresenta, né? E isso é muito legal, isso é muito legal, isso me ajudou bastante, agradeço muito por todo o apoio. Estamos juntos, a gente vai se construindo. Toda cura é cura de todas, Sim. né? Isso é Aí já tô muito com cheiro de chorar aqui, ó. bonito. Tá aí, gravidinha, né? Com tudo a cor da pele, com esse mundo todo em reconstrução dentro de você e fora. É muito intenso. É muito É, intenso, é muito bom. É muito. Aí a gente vai voltando na liberdade, né, Monique? Liberdade para receber. O que que o universo quer mandar, por onde ele quiser mandar. E às vezes a gente quer controlar até e tudo isso, né? Quem, o que, de quem eu vou receber, o que a pessoa vai me dar, sendo que a gente desconecta das relações. A gente é, desconecta das relações, porque cada um dá o que tem, cada um dá o que tem para dar. E de alguma forma está tudo disponível para nós, mesmo em outras fontes. Né? Mesmo em outras quero fontes. enxugar minhas lágrimas aqui. Acessou algo Ô, forte gente, aí, né? grávida é assim, né? Tipo assim, vem uma lágrima e já vem a cachoeira toda. Abre a porta, aí as outras ficam assim, peraí, vou passar, vou passar. Deixa eu passar também, eu também quero, também quero. É. Ai, Que é se gente. esvaziar, né? Gestar é se esvaziar. Olha só. É se É, esvaziar de si e dar lugar para outras coisas acontecerem dentro da gente. é. Essa transformação aí. Que honra, viu? E o bebezinho tá aqui, cresce. E aí, antes disso, né? Nessa história tem o Guto, tem o Davi. Como é que você quer passar por Tem. lá? Como é que você quer passar por lá aqui na live? Então, acho que buscando uma coisa desse do relacionamento, né? Eu acho que relacionamento é o primeiro exercício que te faz mergulhar nessas. Se te faz, não, é que me fez mergulhar nessas sombras de sair da zona de conforto, porque você começa a compartilhar sua vida com outra pessoa, né? E em alguns momentos você vai ter que ceder e vai ter que estabelecer seus limites, e também tá tudo bem, né? E aí foi um primeiro exercício. Acho que a primeira coisa que a gente pensou sobre que a gente passou quando a gente casou, assim, que para mim foi muito forte, foi exatamente isso, né? Entender que a outra pessoa também é um ser
que também tem vontades, que também tem frustrações. Um ser E alienígena. É um ser né? alienígena. Mas que o casamento, gente, é uma grande escola, assim, é uma grande escola, porque já começa a fazer esse exercício de trazer à tona essas coisas as coisas que te fazem sair dessa sensação de controle, né? Porque você está lidando com outra pessoa ali, a outra pessoa, você não tem que ter controle sobre outra pessoa, você não tem controle sobre outra pessoa, né? Você só tem controle sobre o que você está sentindo mesmo. E aí você precisa lidar com tudo isso, né? Então eu acho que a convivência diária, assim como você começa essa convivência diária com a família, quando você vai para o casamento, ali é tudo novo, né? Porque na família você está ali desde a infância, você tem ali um modelo de pai, um modelo de mãe, um modelo de, né, quem tem, né? Eu tive um modelo de pai, tive um modelo de mãe, um modelo de irmão, um modelo de família. Todas as coisas que eu não queria dentro de casa, que eu julgava que estava errado, que eu não gostava, todas as coisas que eu gostava e ainda gosto. E aí você muda o cenário. Eu morei 2 anos fora, e aí quando eu voltei para casa dos meus pais, eu, tipo, sim, eu não aguentei ficar na casa dos meus pais, porque eu experimentei estar ali comigo e construindo as minhas coisas do jeito que eu queria. E quando eu voltei, eu já não me encaixava naquele modelo, tipo assim, não me cabe aqui mais. E não que eu fosse menos irmã, menos filha por isso, né? Eu simplesmente não vi que era o momento de eu dar um passo a mais, né? E aí, quando eu decidi procurar um lugar para mim, e eu já estava com o Guto, ele propôs assim, então já que você vai sair, vamos procurar um lugar pra gente e tal, vamos. Foi um pedido de casamento mesmo, assim. E a gente acabou encontrando nosso cantinho. E aí começa tudo de novo, né? Porque uma experiência é ter a experiência familiar, outra experiência é ter a experiência de você morar sozinha, e outra experiência é você ter uma experiência com uma pessoa que você tá criando uma intimidade, né? Porque até então a gente encontrava alguns dias, você só mostra ali o lado maravilhoso, o dia que você não tá bem, você não encontra, né? Então, assim, você vai gerenciando isso, Com né? bastante O namoro é proteção, meio. né? Não, e o namoro é meio essa zona de conforto mesmo, assim, né? De que você só mostra aquela parte, né? Tem aquela parte de sedução e tal. E aí, na hora do que você chega no casamento, você não consegue esconder as outras partes. Né? Assim, é você com você e você com outra pessoa e são as suas partes boas e ruins, são as partes boas e ruins da outra pessoa e você tem que lidar com isso, né? E para dar certo, você precisa ter a sua liberdade de sentir e precisa dar a liberdade do outro sentir e do outro fazer e do outro ser também, né? Eu acho que sem esse respeito, você E não o consegue outro ter vai nenhum receber a relacionamento. dignidade que a gente se dá, né? O outro vai É, receber a dignidade de sujeito, de indivíduo ali na nossa relação, a mesma dignidade que a gente se dá, né? Se a gente não se dá espaço de expressão, a gente não vai dar esse espaço para o outro. é, Uma coisa muda, é um é, espelho. é o espelho, é o espelho. E aí, beleza, aí vem filho, né? Aí veio Quando eu Davi. A casei, gente, quando eu casei, eu achava assim, nossa, esse tempo de casa é muito radical. Que história é essa? Que maluquice. Tipo, dá para voltar atrás? Beleza, fiquei 5 anos casada e aí a gente decidiu ter filho. Quando eu decidi ter filho e veio o filho, assim, que radicalismo era aquele que nada? Só fez você vê, casquinha. você vê que a vida casado, um casal sem filhos é completamente diferente, né? Muito diferente. Completamente diferente. As prioridades são completamente diferentes. E aí a gente tá junto desde 2006. Faz as contas aí, gente. Desde 2006 que a gente tá junto. E a gente casou em 2015. Tá com 13, Não, né? 2013. 2013 a gente casou. Foram oito, 6 e 8, Vai 14. fazer 7 2013 anos. 2014. Fazer 7 anos. 2013 vai fazer De 7 anos. casados, né? O 7 tem todo sua mística. É, eu acho que a gente faz 7 ano que vem. Acho que esse ano a gente fez 6.
de casado. E quando a gente tinha 3 anos de casado já, a gente começou a fazer algumas jornadas nossas mesmo, de autoconhecimento, que a gente já vinha fazendo desde 2009, juntos, de coisas que a gente ia discutindo e tal, e a gente sentiu, não foi uma coisa que a gente conversou, assim, a gente teve um momento que a gente viu que não era hora de ter filho, que a gente talvez, o Guto falava assim, eu considero ter e considero não ter, mas eu ainda não me via assim, quero ser mãe, assim, não tinha essa vontade iminente, né, assim. E aí chegou um momento que foi muito legal, assim, essa construção que foi tão alinhada, tão sincronizada, tinha um momento que nós dois, a gente sentiu que era a hora, né, assim, e quando a gente sentiu que era a hora, que a gente parou de prevenir, foi, tipo, de primeira, pá, engravidamos, tipo, direto, assim, foi uma coisa que a gente sentiu, ok, pode vir, e aí veio mesmo, né, assim, e aí pra gente foi uma surpresa, na verdade, ter vindo tão rápido, mas que foi muito bem recebida, assim, né, e aí o Davi nasceu, a gente já tinha 4 anos de casado, né, ele tá com 2, então é isso mesmo. E aí você vê que aí é começar a construir uma nova história, né? Muda Porque de novamente fase, né? Começa uma nova fase onde aquelas, o que eu sabia tá novo de novo. Gente, a vida, eu falava isso da maternidade, assim, mas eu acho que a vida é um eterno videogame. Porque você passa de uma fase, o chefão seguinte é sempre muito mais difícil, sabe? Assim, é como se você estivesse se preparando para o próximo chefão, entendeu? É. E Agora, se a gente aí, tem um game over, que são os mini surtos, de repente, os game over, né? Se escorrega nossa, eu lá pra acho que trás. eu acho que nunca vai ter um game over. Eu acho que o game over é quando acaba a vida mesmo, assim, sabe? Eu acho que por isso que eu falo que é um eterno videogame. Porque eu Uhum. acho que Mas eu então, lá acredito que a gente. no videogame a gente tem game over. Vamos conversar sobre a teoria da vida e do videogame. Lá no videogame, pra mim, assim, aí vamos discordar, né? Aham, Eu acho que rola um game over, porque aí você volta de novo na primeira fase. E, tipo, você sabe fazer a primeira fase, você sabe agora fazer a segunda fase, você verdade. sabe ir na terceira fase, e eu tô de volta na quarta fase, onde é o meu desafio, onde eu tive um game over, e agora eu tô aqui de novo, com a potência Você da tem primeira, da segunda e da bagagem. terceira, com bagagem. E se eu preciso Aham, voltar lá, concordo. eu fluo de novo, eu vou surfar mais nessa onda. E é isso, talvez esse game over é meio que pra te lembrar: olha, você já passou por aqui, já foi barra pesada. E olha como que tá fluindo. Aquele lá Aham. é a bola da vez, em que você também vai fluir. Né? Eu acho que é contar pra você assim, você também vai fluir aqui. Mas agora você está É, se fortalecendo, né? não, aí você tem, faz muito sentido, faz muito sentido. Acho que rola game Deixa eu dar um oi over, pra porque Janaína e pra Bela, que estão aqui, ó. Ei, Jana, ei, Bela, queridas do coração. Mas assim, e aí acho e aí a gente começando a se ver, né? E na hora que chega o filho, você consegue, se você conseguir enxergar o filho, né, como um serzinho também, assim como você aí só enxergou, por exemplo, aumenta a o, fase, né? né, aumenta um pouco a fase, mas assim, você começa a entender que aquele serzinho, ele também precisa ser respeitado. Aquele serzinho chora e muito, aquele serzinho não sabe dormir, ele vai aprender a dormir. Aquele serzinho faz cocô e xixi na fralda e ele ainda vai Ah, não, agora aprender a para ter tudo, deixa eu autonomia. mandar um beijo pro meu irmão que entrou na live. Irmão, volta, amor. Pode continuar aqui? Pode. Oi, irmão da Casey. De... Mas assim, a gente acaba entendendo também que filho não é propriedade, né? Filho não é posse, que a criança ela não precisa ser banalizada, né? Assim, e que aquela criança ela ativa em você algumas coisas que às vezes você precisa, que às vezes eu preciso, né? Tipo assim, o Davi ativa em mim várias coisas que eu sei que eu preciso trabalhar, várias coisas.
E isso a gente também... E aí que são coisas que acabam sendo novas e não tão novas assim, né? Porque as coisas que você sabe que você precisa trabalhar são coisas que já foram ativadas antes. Mas que você está voltando, às vezes ela volta com menos força, porque você já entendeu. E aí você passa por aquilo um pouco mais tranquila, né? Então, assim, com criança a gente tenta, né, ter uma rotina, mas aqui em casa nunca tem uma rotina, nunca, o dia nunca é um igual ao outro, né? Assim, você tem as coisas padrão que você faz, né? Que é você trocar a fralda, deixar a criança limpa, arrumar comida, deixar alimentada. Na época que era mamar, era dar mamar, e dar banho e botar para dormir. São as coisas padrão. Agora, o horário que isso vai acontecer, agora na pandemia, está sendo muito, muito bom, porque você não tem uma rigidez de horário, né? Então, assim, quando ele estava indo para a escolinha, eu tenho o horário de deixar ele na escolinha e tenho o horário de buscar na escolinha. Então, acaba que a rotina ela fica comprimida e acaba virando um caos e a criança ela ainda não tem noção desse tempo, né? Ela não tem noção de tempo. É. Você que E fica lá como que a controlando, rotina, às ó. vezes, vira um violentador, né? Sim, Como que a sim, rotina vira um violentador. Dentro da minha rotina também, observando isso, como que tem uma suavidade agora da gente acompanhar o nosso tempo. O tempo sim. possível, o tempo confortável, o tempo que você está funcionando. Aconteceram episódios muito interessantes aqui, deu fazer faxina de madrugada. E foi Ué, a muito gente, horário de interessante almoço. que não foi assim, é porque eu não tive hora para fazer. É porque de dia eu optei por não fazer, por organizar de uma determinada forma com as crianças. E fazer em outro momento com tranquilidade, num dia que eu me senti É, disposta para fazer à noite. Então, essa liberdade de fazer aquilo que está conectado com aham. o seu movimento, Com a né? sua Não de realidade, né? com a sua realidade, com a sua disposição. Porque meu marido ficou muito incomodado, achou que eu estava me super, ultra sobrecarregando, mas aquele dia específico foi uma consciência muito assim: eu me joguei num dia divertido com as crianças e senão eu não vou mexer com isso. Eu quero fazer isso em paz, até porque a limpeza para mim é super um movimento meditativo. Né? Limpar Pra as mim coisas também. para mim é muito organizador internamente. Então eu Aham. fiz isso com muito prazer. Se fizesse parte da minha rotina, se eu tivesse que fazer assim, eu ficaria em bagaços, claro, né? Ter que trabalhar de meia-noite às 6. Mas, podendo escolher, a gente pode trabalhar de meia-noite às 6 e dormir de uma a meio-dia, se dentro do contexto isso faz sentido, isso é saudável, isso for conectado com a realidade, né? É. E eu acho que a pandemia tem trazido isso, assim, de explode as caixas e olha qual que é a sua realidade de fato, qual que é o seu desejo de fato, qual Uhum. que é a sua prioridade de Uhum. fato, né? Uhum. Minha Flora, a gente tem 3 minutos, tá? Acho que a gente falou muita coisa, né? Acho que eu passei minha Acho vida que foi inteira até lindo. agora. Tô aqui gravidíssima. O Raul vem em agosto para desorganizar tudo de novo, né? Porque você acha que tá tudo. Beleza, agora acostumei com esse caos, aí já vem uma outra pessoinha para desorganizar mais ainda. Mas tenho me inspirado em várias mães de dois, de três, de quatro crianças, e eu acho que a gente acaba dando conta, tendo apoio, sabendo buscar ajuda, Sim. Ampliando e os nossos principalmente ajuda recursos. emocional, né? Acho que a ajuda emocional é super importante. Acho que a coisa mais importante de tudo na vida é apoio emocional, sabe? Porque o resto se ajeita, Interno né? e Assim, externo, né? é. Se apoiar verdadeiramente. Tem uma coisa que você falou aí que ficou me martelando, assim, que vem o Guto, aliás, vem a mãe. Quando você falou que, de algum jeito, você falou que começa no relacionamento esse primeiro desafio. E dedicou tanto tempo de contar como que são as tensões, como que foram as tensões com a mãe, né? E para nós isso é muito importante, nesse lugar aqui da roda de inspiração do Jardim de Mulheres, falando de mulher para mulher e falando no feminino. A nossa história com a mãe é a nossa história de base, né? É a É, nossa história com a é. mãe. O relacionamento, ele. Porque você, contando aí as situações. Aí, ó, 20 segundos para terminar. Mas, enfim, eu acho que é hora de agradecer e contar que a nossa história com a mãe é a nossa história de cura primordial. Né? E todas as outras vão ser reflexo disso.
Querida, eu Com te amo, certeza. viu? Você é uma pessoa Eu muito também especial na minha vida. Gratidão por você adorei existir, estar aqui com você. viu? Igualmente. Obrigada por Um aceitar o super convite.